O Brasil volta a falar em CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito. CPI dos Correios, CPI do Mensalão, mas afinal, o que é uma CPI? Ela tem poderes de investigação próprios das autoridades judiciais. Pode mandar prender, convocar pessoas, mas e punir? Pode? O Espaço Aberto desta semana vai discutir as comissões parlamentares de inquérito. Nós convidamos o advogado José Saraiva, especialista em CPIs, e o cientista político Carlos Pio, professor da Universidade de Brasília. Doutor Saraiva, a CPI pode quebrar sigilo, acaba mandando prender, mas ela tem limites, não tem? Constitucionalmente, a CPI ela tem poderes investigatórios equiparados aos poderes do juiz. E como o poder investigatório do juiz é amplo, dentre esses poderes se encontram também os poderes para obter provas através da quebra de sigilo telefônico, sigilo fiscal do sigilo bancário, na internet, e por isso a CPI também pode fazê-lo. Agora, para fazê-lo também, ela está sujeita aos princípios que regem qualquer processo investigatório, tanto no judiciário como nesse órgão especial de investigação do parlamento, que são os princípios, sobretudo, vinculados à fundamentação, à motivação que leva à determinação da quebra do sigilo, seja ele de que natureza for, de qualquer pessoa. Daí porque a CPI também está no procedimento investigatório jungida, vinculada a esses princípios constitucionais que asseguram necessariamente que tal decisão deva ser fundamentada, estabelecendo-se uma correlação entre o investigado, que tem seu sigilo quebrado, e o motivo pelo qual se levou àquela decisão em razão do que foi apurado até o momento. Agora, uma CPI, ela pode punir? A CPI é um órgão investigatório. Ela, ao final, irá propor a punição pelos órgãos competentes para realizá-la. Se for uma punição sugerida internamente ao parlamento, a comissão sugere à comissão de ética que promova a punição em função das provas que coligiu. Se for uma punição para um funcionário do Poder Executivo, ela sugere ao Executivo e aos seus órgãos que promovam uma punição àquele funcionário ou altere seus procedimentos. Da mesma maneira, se for apurado eventuais e possíveis crimes ou eventuais e possíveis danos cíveis, ela solicita ao Ministério Público que promova perante o Poder Judiciário, que é o competente para aplicar as punições nessas esferas, que o faça. Agora deixa eu botar o professor Carlos Pio no nosso bate-papo. Professor, que influência pode ter o governo numa CPI? Ele pode manipular, ele pode controlar uma CPI? Olha, o que é mais clássico é o poder de afetar a composição da CPI e algumas das suas diretrizes, das estratégias que a mesa diretora vai desempenhar. No caso atual das CPIs em tela, a gente vê que teve um papel muito forte do governo tentando fazer com que a CPI não fosse constituída, primeiro que não houvesse assinaturas, depois que ela não fosse constituída, depois que os partidos não indicassem os seus representantes e, por último, o controle sobre a mesa diretora da CPI. Além disso, como há uma vinculação muito forte entre os interesses do governo e a representação dos partidos da base aliada ao governo nas duas casas do Congresso Nacional, é forte a possibilidade de haver interferência por meio da influência dos líderes partidários na composição ou na estratégia de defesa ou ataque que os partidos e os membros vão ter na comissão. Os governistas comemoraram a indicação do presidente e do relator. E a oposição começa a chamar a CPI de uma CPI chapa branca. Existe uma CPI chapa branca? Começando contigo, Carlos Pio. Olha, eu acho que, obviamente, o linguajar é típico da oposição. Mas eu acho que houve uma volta, digamos, a uma perspectiva mais centrada da oposição, quando depois, imediatamente da eleição do senador Ducídio para presidir a CPI, houve um reconhecimento da sua lisura, da sua integridade. Afinal de contas, o Ducídio Amaral é uma figura interessante porque ele foi do PSDB até 2001. Então ele traz, na sua própria história, a possibilidade de uma composição uma posição mais moderada entre os interesses do governo e os interesses da oposição. E o PSDB até baixou bastante o tom. Baixou bastante o tom, reconheceu que não tinha número suficiente
e reconheceu que era uma prerrogativa dos partidos majoritários na Câmara e no Senado indicar o presidente e o relator, como foi feito. Então eu acho que os sinais são positivos em relação a esse início, a despeito que sempre vai haver descontentes, ora no governo, ora na oposição, a respeito do andamento dos trabalhos.